Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Escritor Pod. Aqui, os autores, editores e profissionais do mercado literário compartilham suas trajetórias, desafios e conquistas. Eu sou Lilian Cardoso, jornalista, diretora da LC, agência de comunicação, a agência que mais divulga livros do Brasil. Há mais de 15 anos, a literatura é minha paixão e o meu propósito. Acreditamos que todo escritor é, antes de tudo, um eterno aprendiz. E esse podcast é o seu espaço para crescer e se conectar com quem vive de verdade o mundo dos livros. Te espero por aqui. Toda semana, um novo episódio no ar. O Escritor Pod é um oferecimento do Grupo LC. Autor da vez, e dessa vez, gente, eu trouxe uma pessoa que há 3 anos ele estava lançando esse livro aqui, tá certo, Paulinho? Faz 3 anos? 3 anos. Aí. Olha aqui, ó, juntinhos, Poesia que Cura a Alma. Se o seu coração estiver apertado, abra. É um sucesso, ele é um sucesso nas redes sociais. Paulinho, um prazer ter você aqui depois de tanto tempo. E agora na estreia do meu programa, aqui na Rede TV Paraná, o Escritor Pod, que era um podcast literário, agora é TV e podcast literário. Paulinho, o que aconteceu nesses anos todos? Me conta. E eu quero que a tua história, que, gente, ele faz muita coisa, tá? Ele já falou assim que boa parte do programa vai ser para contar os novos projetos dele. Queria que antes de você comentar todas essas histórias, falasse quem você é, de que cidade que você é, se apresentar aqui para a galera que está acompanhando a gente na TV, ou no canal do YouTube, ou nas plataformas de streaming. Perfeito, Lilian. Primeiro, olá a todos que estão nos assistindo. É um prazer muito grande de falar contigo. Já fazia algum tempo que nós não conversávamos, né? E é muito bom, né, quando a gente encontra alguém que participou de algum momento muito importante da nossa vida. Então, voltar a te ver e falar contigo me remete de volta a todo o processo do livro, né? Que foi aquela sementinha de mudar o nome, mudar a cor, mudar a identidade visual e chegar no resultado final que me enche de orgulho, né? Este livro aí, o Poesia que Cura a Alma, foi o meu terceiro, só que até hoje eu brinco que este livro é meu cartão de visita, porque eu conheço uma pessoa que eu nunca vi na vida e como é que eu vou me apresentar? Eu digo, não, olha, esse aqui é meu livro, é assim que eu me apresento, né? Então eu te agradeço muito o convite de estar aqui e toda a nossa história juntos aí com a LC, com a consultoria, que foi maravilhosa. É muito bom. Qual que era o título? Você lembra qual que era o nome do título? Caraca! Eu já falei tanto nos programas. Tanto no Poesia que Cura a Alma que eu já não... Para mim, é como se sempre fosse, entendeu? Fosse assim, eu lembro que ele tinha um nome que, quando chegou aqui, né, porque às vezes eu sou aquela pessoa que eu quero... Se eu tivesse tempo, eu acho que eu ficaria metendo o dedo, né, em todos os projetos da empresa, mas, gente, graças a Deus, eu já não dou mais conta. Mas era alguma coisa que não levava para curar a alma, era alguma coisa que era, acho que poesia para dias difíceis, alguma coisa assim. Nesse sentido, se não me engano, é isso. E como eu faço muito a jornada do leitor, eu sempre vou para o lado, vou para o outro lado do balcão. Eu falei, gente, imagina as pessoas presenteando, né? Como é que tu vai presentear? Ó, você está precisando de uma poesia que você não está bem e tal. Então, aí eu lembro que surgiu essa ideia desse nome, eu fiquei tão feliz, porque às vezes tem autores, viu, Paulinho, que não gostam, às vezes, da sugestão, é muito, sabe, a pessoa bem, não, é isso e tal, né? E tu super adorou, tu entendeu o porquê, né? E foi mudando a capa, foi tudo muito lindo. Eu amei, assim, participar. As cores, né? Porque eu sempre fui, e eu vou te falar isso ao longo do nosso episódio aqui, que eu sempre fui um pouco não, muito autodidata, e eu sempre brinco, né, que a culpa é minha e eu boto o que eu quiser, não, tipo assim, a culpa é minha e eu vou fazer. Então, assim, o livro, para o pessoal ter uma ideia, eu estava fazendo sozinho. Então, literalmente, não só como escritor, mas capa, diagramação, eu estava me virando. E aí, quando a gente chegou, né, a nos conhecermos e aí começar o processo juntos, realmente, a cor não seria essa, o layout não seria esse, e quando vocês chegaram com as ideias aí, somou pra caramba, assim, eu só agradeço. Ficou muito bonito. E esse livro, um sucesso, e o que foi acontecendo de lá para cá? Eu queria que você contasse um pouquinho a sua jornada. Então, quem é, Paulinho? Vamos do princípio, né? Então, me chamo Paulinho Raz, eu sou de Gramado, no Rio Grande do Sul. Ou seja, vem das férias, nasceu nas férias. Nasci nas férias de julho, inclusive.
Sério? Sou nascido no dia 26 de julho, meu aniversário já é nas férias. É sério? De Gramados, sou nascido e criado aqui em Gramados, sempre, passando muito frio, né? Muito frio. E assim, Lilian, para contar um pouquinho da minha história para o pessoal, eu vou só retroceder um pouquinho, que é o seguinte, eu sou escritor desde os meus 8 anos de idade. Com 8 anos de idade, eu escrevi a primeira crônica da minha vida, e desde ali nunca parei de escrever, e eu costumo dizer que posso não ser o meu ofício, que pode ir mudando ao longo do tempo, mas escritor serei até o último dia da minha vida, desde os 8 anos de idade. Inclusive eu tenho tatuado, né? Tenho uma máquina de escrever que parece aquelas Olivetti aqui, que eu botei uma frase de uma banda que eu gosto, que é daqui não tem mais volta, né? Então a escrita vai ser sempre a minha vida. Só que eu sempre fui muito influenciado por arte no geral. Eu, com 15 anos, tive minha banda de rock. Então a gente teve banda, eu sempre fui compositor, além de escritor. A gente tocou aqui pelo Rio Grande do Sul, né? Nós fizemos show junto com o Capital Inicial, que era uma banda que eu sempre gostei. E ali com 19 anos a gente conseguiu fazer show com eles e tal. Mas assim, a minha grande paixão mesmo sempre foi a escrita. E aí, aos 20 anos, eu fiz meu primeiro livro, também autopublicado, eu mesmo que fiz tudo. E o segundo livro veio no ano da pandemia, que foi no ano da pandemia que eu fui para virar realmente escritor de ofício. Quando estourou a pandemia, eu falei, cara, vou tentar ser escritor de ofício e dedicar a minha vida a isso. Porque antes disso eu trabalhei com bastante outras coisas, aqui trabalhei em cafeteria, trabalhei com aluguel por temporada, que é uma coisa muito em alta aqui na minha cidade, tive banda, como falei. E aí da pandemia para frente que eu criei um perfil no Instagram, e aí eu falei, cara, eu vou fazer tudo que eu puder para viver da escrita. E foi uma jornada alucinante, onde, para você ter uma ideia, eu publicava em alguns períodos 5 a 6 vídeos por dia, todos os vídeos escritos por mim, roteirizados por mim, e eu falando para a câmera. Então, ao longo da minha jornada como escritor, eu publiquei mais de 800 vídeos. Uau. Decorados e com a minha cara. Então, para mim, câmera é um negócio que super tô de boa. Tá em casa? Tá em casa, sempre gostei. E aí, o que aconteceu? No ano da pandemia, já começando nas redes sociais, eu lancei meu segundo livro, que era um livro de crônicas também. Eu sempre escrevi crônicas, né? Mas o meu estilo foi mudando para poesia, e aí veio no ano de 2022 a necessidade de fazer um livro que eu acho que representasse melhor de fato quem eu sou, que a pessoa abrisse qualquer página e entendesse, essa é a escrita do Paulinho. Porque a gente vai mudando, né? Vai mudar, adaptando estilos. Quando eu era mais adolescente, era uma coisa mais visceral, mais amor. E no fim eu gosto de escrever sobre... É muito a pessoa que eu sou, assim. Eu gosto de botar as pessoas para cima com a minha escrita. Eu gosto de passar mensagens positivas, eu gosto de falar da morte, eu gosto de falar da vida. Muito mais do que amor, mas eu também falo, né? E aí veio a ideia de fazer este livro aí, que ele é todo rimadinho, todo em poesias, as poesias vão se conectando, né? E foi muito bacana porque até hoje ele é o livro, como eu te disse, meu cartão de visita, o livro que me representa, e muitas coisas que vieram, para ter uma ideia, a música mais bem sucedida da minha carreira é uma música que na verdade é um poema deste livro. É um poema deste livro, porque aí eu tenho um projeto chamado Poesia com Violão, que é o quê? A gente fez o quê? Eu tenho um amigo meu que toca, e a gente criou Poesia com Violão, que a gente faz as músicas, só que em vez de cantar os versos são declamados. E aí o refrão é cantado. Só que tem um poema específico que está neste livro, chamado Pequenos Momentos, que a gente foi musicar ele, a gente falou, olha, não vamos botar refrão, isso aqui tem que ser só poesia. E aí, quis o destino que... Isso eu escrevi para o livro no ano de 2022, quis o destino que no ano passado eu fosse num programa apresentar ele com violão, e as pessoas começaram a republicar no Instagram, e o somatório que eu consegui chegar passou de 25 milhões de visualizações. Foram mais de 2.500 remixes, né? No Instagram a pessoa pega o áudio e cria um novo vídeo, né? Sim. Contar mais de 2.500 vídeos que o pessoal fez com o áudio original.
E foi incrível, até hoje, para te dar um exemplo, hoje eu acordo tem um perfil que é da cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do sul, que é @Porto Alegre, o perfil @Rio Grande do Sul, postaram uma collab também com o meu vídeo desse poema aí. Então, até hoje roda, a gente já não consegue mais nem ter conta, a última conta que eu fiz era 20 milhões, e foi um fruto que veio desse livro aí. Nossa, que demais. Posso ler um trechinho dele? Não, melhor você, né? Você tá com ele aí? Eu sei de cor. Ah, claro, né? Olha a pessoa, né? Canta, né? Claro que sabe de cor, né? Ah, então fala aí que eu vou olhar, eu vou ficar aqui com a cola no. Mas assim, ele é um poema um pouquinho mais longo, mas eu vou te resumir, porque ele tem cerca de 3 minutos, mas o trecho que o pessoal sempre recorda é o trecho que diz assim, ó. E aí tem aquela historinha que diz assim, ó. Vamos marcar algo? Ah, não, semana que vem, talvez. Pô, Lilia, eu tô com saudade tua. Ah, eu também. Um dia desse eu ligo pra vocês. Nossa, mas faz tempo que a gente não se vê, né? Ah, verdade, é que a minha vida agora tá uma correria. Pô, então aparece lá em casa. Logo, logo, eu te aviso o dia. Isso me lembrou de um grupo de amigos que ficou 20 anos se reunindo e sempre faltava alguém. Todas as vezes que eles estavam juntos era só, hoje o fulano não vem? Ia um, não ia o outro, quando eles não cancelavam o encontro também. Mas no dia que o Marcão morreu, no velório, não faltou ninguém. Ah, e ele segue aí, né? Dá para entender porque nossa, vai lá, né? Não é tipo assim, não é um beliscão, né? Enfia lá, né? Lá no fundo, né? Essa faca. Porque... né, é um assunto que eu acho que pega todo mundo de qualquer classe social, de realidade, porque ainda mais em tempo de telas, redes sociais, virou... Exato. Falta de tempo é clichê, como tipo, eu vou dormir todo dia. Falar, não tenho tempo. E tu veja como a coisa é, Lilia, porque existe também um debate, né? Porque o pessoal não lê mais, o pessoal, às vezes eu vejo amigos meus escritores, porque o pessoal não consome a minha arte. Eu vejo da seguinte maneira, eu acho que é de minha responsabilidade me enquadrar de uma maneira que eu consiga botar a minha arte de um jeito que as pessoas consomem. Então, por exemplo, esse poema aí tem cerca de 3 minutos, o que eu declamei para ti aqui é 40 segundos. É esse recorte que o pessoal acabou recortando e viralizando. Mas aí, o que eu acho mais legal disso é que eu recebi muitas mensagens das pessoas dizendo eu vi um amigo meu essa semana porque a mensagem chegou em mim. E foi inúmeras, assim, e quando eu ouço isso, eu digo, tá aí, eu acho que a minha missão como escritor está sendo cumprida quando eu escuto isso aqui. Por causa do teu poema, eu fui lá e vi a minha avó, que eu não estava vendo fazia semanas. Nossa, não, por isso que eu te falei, é de arrepiar, assim. Nossa, tu não dá um beliscão, como eu te falei, tu enfia, né, a pessoa sente aqui assim, ó, fala que facada. Porque é isso, sabe? E eu vejo que em tempos de tanta inteligência artificial, tela, conteúdos superficiais, pouco conteúdo profundo, e aí quando você vê, né, uma coisa que a poesia, né, os contos, as crônicas, às vezes você vê muito próximo da simplicidade, né? Você vê é muito mais simples, só que é profundo. Você falou, não é porque, né, assim, e hoje eu vi uma notícia que o Fabrício Carpinejar, ele completou 4 milhões de seguidores no Instagram dele, e eu falei assim, que massa. Sensacional. Porque assim, né, a gente vê com celebridades, com artistas, com outros músicos também, mas quando a gente pensa em literatura, né, em livro, em poesia, enfim, nessa arte, o cordel, enfim, por aí vai, eu fico muito feliz, assim, e o teu trabalho é incrível, e eu achei legal tu ter contado isso, porque aqui no Escritor Pod, muitos escritores e escritoras já estão, né, já começaram a carreira, e outros estão no início, e o que você faz é divulgar, abrir o livro, que eu tenho tatuado aqui, nesse bloco de tatuagem eu tenho escrito aqui, abre o livro, eu tenho escrito aqui, ó, não vai dar pra ver, mas eu tenho escrito aqui, abre o livro, e o que você faz nas redes sociais, é isso, né, a poesia no violão com poesia, é isso? O nome é Poesia com Violão.
poesia com violão, você abre o livro, você declama o teu livro. Tu sabes que até às vezes o pessoal, nossa, mas gosta da mensagem, assim, mas por que o violão? Porque às vezes talvez nem precisaria, mas a música, eu vejo a música como um condutor, né? A música, ela aproxima ainda mais, né? A pessoa de assimilar aquela mensagem, né? Nossa, muito bonito, muito bonito. Nossa, que legal, né? O Carpinejar, que eu assim como eu penso assim, é um orgulho para mim como autor, eu acho que para você, Ju, o Carpinejar tem este livro na casa dele, porque eu estive com ele meses depois que a gente lançou. Ai, que legal! Tem a foto dele segurando o livro, aí daqui a pouco eu te mando a foto. Ai, que legal, manda sim. E aí, Paulinho, assim, o livro que você fala, né, eu achei muito legal, seu cartão de visita, porque é isso, né, o autor, independentemente se é ficção, não ficção, achei legal isso que você falou, né, é um carimbo, né, porque o livro publicado, ele tem esse poder, assim, né, de você poder entregar algo, né, para a pessoa, né, tem a música e tal, mas aqui você se entrega algo em mão, a pessoa, né, o livro tem isso, né, hoje teve uma enquete, você prefere o digital, o físico tá aí, vende muito mais ainda o físico do que o digital. E aí você falou do cartão de visita, mas o cartão de visita para quê? Me conte também, que eu fiquei curiosa, dos outros projetos, por onde tu navegou e para onde tu vai também. Olha só, você faz muita coisa. A minha vida, eu sou um cara, eu sempre fui muito extrovertido, eu sou um cara, eu sempre eu brinco que eu vejo a vida desde criança com óculos, com lentes coloridas, eu sempre fui assim, porque eu venho de uma família, o meu pai é comediante, então eu vim com a arte dentro da minha casa diariamente, desde que eu era criança. Eu brinco que não tinha como ser diferente, porque o que acontece? Era só eu em casa, né, de criança, não tinha criança para brincar, e o que acontece? Quando a carreira do meu pai começa a ir para frente, eu começo a conviver com os adultos que iam na minha casa. O que são os adultos? Eram musicistas, violeiros, gaiteiros, era muita roda de música gaúcha. Eu sou muito influenciado pela cultura aqui do Rio Grande do Sul, né? Então eu tenho muito forte isso dentro de mim e me influencia até no jeito de escrever. Então eu acabei que, tipo assim, eu com 4 anos de idade estava saindo numa noitada com meu pai na casa do vizinho, com violão, que às vezes chamava a polícia de tanto barulho que eles faziam, mas era uma festa super saudável, sabe? Mas assim, era até 4, 5 horas da manhã, música. Então não tinha como ser diferente. E assim, uma coisa que eu me lembro, Lilian, que eu disse para mim mesmo quando eu tinha uns 18 anos, que eu falei, cara, eu quero viver o máximo de experiências de vida que eu puder. Eu quero me jogar na minha juventude e ser tudo que eu quiser ser. E, embora eu nunca tenha, por exemplo, me mudado de Gramado, até um dos projetos da minha vida morar fora, eu sempre morei aqui, mas eu fiz tantas coisas. Então, assim, eu digo, tudo que eu quis tentar ser, eu fui. Em certo momento, eu quis ter uma banda e eu fui lá e tive uma banda e vivi aquela banda. E logo ali na frente eu quis, eu quero ser escritor e viver como escritor. E foi o que eu fiz durante 3 anos. Até o ano de 2023, eu me dediquei 100% para a literatura, eu construí minhas redes sociais, eu monetizei minhas redes sociais, mas aí chegou um ponto que eu queria experimentar outras coisas da minha vida, e embora eu sempre diga, eu acho que a única coisa que eu sei fazer direito na minha vida é escrever, e eu sempre disse, eu vou me defender com isso onde for, porque, por exemplo, eu já tive programa de rádio, eu já fui apresentador de podcast. E mesmo quando eu estou falando assim, com o microfone na minha frente, com uma câmera, na verdade eu estou sendo um escritor também, né? Porque a nossa mente vai raciocinando, juntando as palavras e sabendo o que dizer no improviso, isso também é ser escritor. Nossa, E então, assim... A leitura junto, né? A leitura, imagina que você leia pra caramba. Exato, é impossível ser diferente. E aí, só para contar para o pessoal, contextualizar, a gente lança o livro no ano de 2022. O livro sempre veio atrelado com o meu projeto Poesia com Violão. É um projeto que também veio junto na mesma época da pandemia. Nós fizemos muitos shows em escolas. Foi um projeto que a gente levou para escolas aqui no Rio Grande do Sul. Então, quando eu digo nós, mencionar meu amigo, meu irmão Matheus Vazen, que toca comigo. Então, assim, foi um projeto que a gente começou a levar com o intuito de levar no ensino médio. Chegar no ensino médio das escolas e mostrar essa poesia, tentar levar uma cultura. Só que, o que aconteceu? Nós começamos a fazer fundamental também. E tem show, assim, que eu fiz com os pitoquinhos
7, 8, assim, e aí que eu te digo, talvez eles não entenderam a mensagem em si, mas eles curtiram, nossa, eles queriam o livro, mesmo que eles estão recém aprendendo a ler, por exemplo. Então, acho que essa foi uma grande missão, né, de levar isso para essa molecada, e conforme a gente foi indo nas escolas, a gente foi vendo quanto eles precisam, sabe? A gente foi muito escola municipal, escola pública, né? E hoje em dia, a grande maioria ali já com celular, já sem um acesso a uma cultura, né, diferente. Então, foi muito bacana viver isso, a gente viveu. E o que eu digo é o seguinte, a minha poesia, porque quando se fala em poesia, as pessoas que eu conheço que escrevem poesia são 1 milhão de vezes mais refinadas que eu, são no falar, né? Uma poesia, aquela poesia com as palavras. A minha poesia é muito simples. A minha poesia, eu sempre disse que se uma pessoa analfabeta tiver acesso a me ouvir, ela vai entender 100% de todas as coisas. Não existe uma palavra que eu use que alguém vai precisar de um dicionário. E eu acho que nessa simplicidade, tentar achar essa sonoridade, essa coisa. Então, né, eu sou muito fã do Braulio Bessa, do que você falou em Cordel, antes sou maluco pelo Braulio. Sim, Meu grande ídolo é o Alan Dias Castro, esse é meu grande ídolo na poesia. Então, assim, eu vou me inspirando nesses caras aí para tentar ir chegando numa simplicidade, mas às vezes meu pai sempre me dizia, fazer o simples não é fácil, né? Às vezes é difícil. Não é fácil, não é fácil. O que é mais fácil é fazer o óbvio, né? Mas igual eu falei, eu simples com profundidade. E aí depois você me contou da tua parceria com o Grêmio. Então, veja só. Como é que... Foram os anos de 2020, 21, 22, 23, foram 4 anos aí vivendo da poesia, da criação de conteúdo poética, né? Que eu sempre fui em todas as redes sociais, então... Facebook, TikTok, Instagram, todas eu produzia os vídeos e postava, né? E aí o que aconteceu? Eu queria uma nova mudança na minha vida, eu tive a oportunidade de entregar esse livro para o Luis Soares, que jogou no Grêmio, que é um ídolo mundial, então a gente pôde entregar para ele, né? E aí eu sempre fui muito torcedor, eu sou maluco por futebol. Eu estive na Copa do Mundo da Rússia de 2018, eu fui contratado daí por uma agência, isso quando eu estava vivendo como escritor. Uma agência me contratou para eu ir para o Catar, né, que foi a Copa de 2022, para ser apresentador lá e mostrar os estádios para as pessoas e etc e tal. Então eu sempre tive também o futebol ao mesmo tempo atrelado. E aí eu começo a estudar inteligência artificial, porque eu sempre fui um cara muito ligado, dinâmico, né? O pessoal às vezes, porque inteligência artificial vai tirar o lugar. Eu peguei e falei, vou usar isso a meu favor. E quando eu começo a utilizar a inteligência artificial, eu descobri inúmeras ferramentas, e uma delas era uma ferramenta que clonava vozes. Clonava a voz de qualquer pessoa. Tu veja que coisa poderosa, para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal, é verdade. É absurda. E quando eu estou brincando com aquela ferramenta, me vem um estalo, assim, eu falei, cara, e se eu fizesse um diálogo entre grandes figuras do futebol, o que elas diriam? E aí eu, como escritor, imaginei o que diria. Existe um colunista aqui no Rio Grande do Sul muito famoso, falecido já, que era Paulo Santana, um dos grandes cronistas do Rio Grande do Sul. Eu era maluco. Eu abri o jornal aqui a 0 hora, frente para ler as colunas dele. E aí eu pensei, como é que seria ele vivo hoje, vendo o futebol hoje? E aí eu clonei a voz dele e fiz essa homenagem. Eu escrevi como se eu fosse ele. Só que meus textos são muito sérios, eu falo da vida. Só que eu sou um cara muito, eu gosto do humor, eu sou um filho de humorista. Então eu falei, cara, eu vou fazer uma coisa engraçada. E para te resumir, Lilian, eu fiz essa brincadeira e eu mostrei para meia dúzia de amigos. Assim, eu falei, cara, olha isso aqui. E os caras, cara, isso é legal, tal, isso aqui. E aí eu tinha o lançamento de um livro de um grande amigo meu, escritor Lucas Prado, em São Paulo. E o que eu fiz? Eu criei um perfil novo no Instagram, porque esse trabalho não tinha nada a ver com o meu. E publiquei lá esse vídeo, mandei para meia dúzia de amigos e fui para São Paulo no lançamento do livro do meu amigo. Quando eu voltei, esse vídeo tinha batido 100 mil visualizações. Uau! E aí a brincadeira começou a ficar séria. Para te resumir, para não alongar muito, eu passei os 3 últimos meses de 2023 fazendo essa grande brincadeira. Eu tinha muito medo, eu sempre tive muita responsabilidade, que eu estou mexendo com
pessoa verdadeira, uma pessoa... Então eu consegui, por exemplo, o filho deste Paulo Santana que te falei, ele se tornou fã do projeto, falou, não, cara, tu tá homenageando meu pai, eu quero que tu continue. Então, assim, sempre foi muito delicado, eu sempre fui conseguindo mostrar para as pessoas que era uma homenagem digna, e a proporção ficou tão grande que não tive outra escolha a não ser passar o ano de 2024 inteiro trabalhando exclusivamente com futebol. Então, essa brincadeira de usar as vozes para escrever foi o estopim, mas aí eu usei minha habilidade com a câmera para virar um apresentador, eu ia nos jogos fazer vlogs, e logo isso virou para escrita, obviamente. Então, eu fui contratado pelo clube, pelo Grêmio Porto Alegrense, para escrever o texto oficial que saiu no Instagram do Grêmio sobre o heptacampeonato gaúcho. E o grande ídolo nosso aqui, que é Renato Portaluppi, o pessoal conhece como Renato Gaúcho, ele me convidou para escrever o texto para ele, o texto dos 500 jogos, ele como treinador do Grêmio, é meu texto também, assinado com a minha voz. Então foi uma experiência assim incrível, e como torcedor que sou, Nossa! Sensacional. Que demais, que demais. E como é que estão os projetos para o futuro? Como é que onde a gente acompanha você, Paulinho, nas redes sociais? Como é que a gente faz para não perder? Para onde você vai? Eu estou muito curiosa. Eu tenho muitas coisas acontecendo. Então, pessoal, Paulinho Haas, que é meu nome, essa é a minha rede social, que sou eu. E ali você encontra todas as outras, né? Que é o Poesia com Violão, que é o Paulinho de Grêmio, que é agora os textos, né? Eu criei um perfil que é o Textos Paulinho, que é o... E existe ainda o Paulinho na Copa, né? Que foi que eu fui para a Copa do Mundo, então tem conteúdo lá. Eu participei de um documentário com a FIFA TV, eu participei de canais árabes, é tanta coisa. Falando em árabe lá na Al Jazeera, tem um monte de coisa. Mas assim, hoje, para onde foi a minha vida? Depois de viver uma grande aventura e passar um ano vivendo exclusivamente do Grêmio, né? Eu fui, para você ter uma ideia, mais de 40 jogos no estádio ano passado. Uau! Eu fui para a Argentina, cobri o clube, eu fui para São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, foi uma overdose de futebol. E o futebol é uma experiência muito intensa, muito né? E tu lida com muitos sentimentos de amor e ódio. Então foi incrível, assim, mas foi uma coisa que eu não queria para minha vida, assim, para sempre. Eu acho que foi uma grande aventura. E daí para este ano, meu projeto foi estudar ainda mais inteligência artificial. E hoje, eu estou vivendo, eu estou criando conteúdo no YouTube, nas redes sociais, no exterior, falando de inúmeros assuntos diferentes e utilizando a inteligência artificial para me ajudar a escrever os roteiros dos vídeos, que às vezes são assuntos que eu não domino. Por exemplo, hoje eu tenho um canal fora do Brasil que fala de histórias da Bíblia, algo que muito me interessa, mas eu não tinha um conhecimento profundo. Então, com a inteligência artificial, eu consigo aprofundar meu conhecimento, escrever um roteiro interessante, escrever esse roteiro em inglês, e aí, hoje, minha produção de conteúdo é para falantes nativos da língua inglesa. Nossa, tá com esse projeto totalmente diferente. Esse sou eu. Nossa, não, é muito legal, né? Porque para te acompanhar realmente tem que estar bem ligado, assim. Mas sabe o que eu acho? O que eu acho que é mais legal em você, Paulinho, e eu fico feliz de você estar aqui no Escritor Pod, porque a gente sempre fala muito de criatividade, de estudar, de ler, de se desenvolver. E a sensação que eu tenho olhando daqui, né, a gente que te acompanha há bastante tempo, é que tudo que você faz, você se propõe a fazer bem feito e com intensidade. Então, porque é diferente de quem começa as coisas, né? Começa e para. Uhum. Às vezes pode passar a impressão, às vezes, mas o Paulinho mudou, mas na verdade não, tanto que o meu texto de despedida do perfil do Paulinho de Grêmio contando o que eu ia fazer na minha vida, eu falei, eu não consigo fazer nada, eu estou um pouco aqui, não, eu preciso dar tudo, absolutamente tudo aonde eu estiver. Onde você está, você faz. E isso tem tudo a ver também com a filosofia, com a missão, com os valores da nossa agência, do Grupo LC Agência de Comunicação, da LC Design Editorial, dos cursos, é isso. Vai fazer, faça bem feito, ao ponto que te dê orgulho de sempre poder contar. Porque os autores fazem, às vezes, os projetos, os livros muito às pressas, sabe, Paulinho? E depois se arrepende. Eu estava muito, muito rápido e depois se arrepende. Então, é isso que é legal. Eu não sei se você também já tinha se dado esse título para você, mas é assim que eu vejo, né? Que você faz, e aí quando encerra um ciclo, beleza, vou para outro e vai, se joga de cabeça, né?
Assim, eu sempre gostei de ver, como eu te falei no começo, aquela promessa que eu fiz para mim mesmo com 18, 17 anos, que era, cara, eu quero ter uma experiência de vida absurda. Eu acho que eu pude, eu acho que se um Paulinho de 18 anos visse os 10 seguintes, que eu já tenho 28, eu acho que ele ficaria orgulhoso, satisfeito, e era isso que ele estava querendo falar. Porque, por exemplo, o meu projeto com o Grêmio foi muito bem sucedido, até a gente falou fora do ar. Durante o período que eu operei como criador de conteúdo do meu clube, eu fui uma das páginas que mais cresceu em um ano, porque é muito nichado, né? Falar de um clube de futebol. Sim, sim. Para mim isso foi a vitória, o sucesso, né? Então, algumas pessoas, colegas, falam, caraca, mas tu vai sair? Por que vai sair? Eu falei, não, é porque eu tenho outras coisas para fazer agora na minha vida. Assim como a escrita, ter vivido durante os anos de pandemia e os 2 anos seguintes, tão intensamente, eu produzia 6 vídeos por dia. E nós estamos falando de um período pré-chat GPT, né? Eu escrevia no punho 6 mini textos todos os dias. Então, minha casa é um grande laboratório criativo, né? Sempre foi assim. Mas, assim, foi gravar 800 vídeos em 3 anos e pouco, também foi para mim, nossa, eu fiz o que eu tinha que fazer ali. Então, hoje, assim, tem todos os assuntos que eu posso falar como escritor, já tem um vídeo meu, tu pode procurar no meu site. Que vai achar, que vai encontrar. O que eu poderia falar sobre aquilo, eu já falei. Já falou. Paulinho, tem uma brincadeira aqui pra gente encerrar a nossa entrevista que tá muito gostosa e eu vou ficar te acompanhando nas redes, porque eu quero saber também esses conteúdos novos que você falou de inteligência artificial, desses conteúdos que você faz agora, a gente encontra no teu canal do YouTube? Não, na verdade, o conceito, só para resumir para o pessoal, é o que a gente chama aqui de canal dark, que a automação do YouTube faceless, né? Em inglês é faceless, que é um canal anônimo. Então, na verdade, ninguém sabe que eu sou dono daquele canal. Eu pretendo em breve, depois que eu concluir esse meu laboratório, eu quero contar para o pessoal qual é um mistério. Vou querer acompanhar. Vou encerrar aqui o nosso programa com 2 coisas legais que a gente tem. Que a gente sempre deixa para o escritor, né, falar o que o leitor pode e o que o leitor não pode fazer. Mas durante o programa eu tenho também algumas perguntas que é o que o escritor pode e o escritor não pode fazer. Então, como você é uma pessoa que teve uma experiência muito midiática, vamos dizer assim, além do livro, além de ser um poeta, queria que tu falasse também, então, o que para você o escritor pode e o escritor não pode fazer, e o leitor pode e o leitor não pode fazer, como conselho mesmo. Bom, falando como escritor, eu acho que, olhando pela minha ótica das coisas, eu acho que o escritor pode fazer tudo aquilo que ele quiser, desde que ele esteja entregando o seu máximo. E eu acho que o que ele não pode fazer é levar a sua arte como algo morno, ou às vezes até frio. Eu acho que eu sou a favor do calor e da emoção extrema e absurda em todos os momentos. E o leitor, eu diria o seguinte, pegando, por exemplo, o meu livro, eu acho que você pode, eu digo pro pessoal, às vezes eu vou dar um presente para um amigo, digo, eu sei que tu não lê, cara, eu sei que tu não lê, mas assim, faz o seguinte, abre uma página aqui qualquer, lê só aquela página hoje, só ela. Então, pode ler meu livro até de trás para frente, eu digo. O que não pode é pelo menos uma paginazinha ler, porque eu disse para um grande amigo meu que não lê esses dias, eu disse, cara, lê uma, vai que tu gosta de 2, e vai que tu lê 10, e vai que tu pega o hábito. Mas então, não pode deixar de ler pelo menos uma paginazinha por dia. Não pode. É o hábito, né? É o hábito, é o que a gente tem incentivado, tem falado aqui o tempo todo no programa. É hábito, leitura é hábito. Perfeito, concordo plenamente. É um hábito maravilhoso de se ter, e hoje em dia, quanto mais tela que a gente tem na nossa frente, dá tempo, sim. Tempo a gente tem, só querer arrumar. Só se organizar. Paulinho, eu adorei, eu não sei se você gostou, mas eu adorei saber, assim, é muito legal porque, nossa, tua vida, né, tiveram várias coisas, assim, eu também depois lancei o meu livro. Aliás, você recebeu o meu livro de presente? Não sei se recebi, não. Eu não esse aqui, ó, o livro secreto do escritor, eu vou te mandar. Mas eu quero. Vou mandar para inspirar, quem sabe, né, para inspirar você aí para um próximo projeto.
porque eu sei que você não para, por que não? E é isso, a vida é movimento. Fiquei muito feliz com a tua animação, com a tua energia. Obrigado. Para encerrar, eu vou ler um trechinho do seu livro, então, pode ser? Tem algum especial aqui, uma página? Olha só, deixa eu ver se eu tenho alguma específica para te dizer. Aqui, página 201. Ou que tem um poema A Vida é sobre isso, mas eu te recomendaria, então, leia para o pessoal, página 203, pode ler ela completa, não é muito longo, não, e eu acho que vai deixar a mensagem que eu gostaria de deixar para as pessoas. 203, no poema A Vida é sobre isso. 203? Eu entendo a sua raiva? Começa assim ou não? Outro lado. Você ainda acredita esse? Isso aí. Tá. Então, vou ler. Você ainda acredita que consegue ou já deixou de acreditar? Você ao menos ainda tenta ou já perdeu as forças para tentar? Eu entendo a sua raiva. Eu também já me conformei. Jurei que não ia mais nem tentar. Falei que já era, abandonei. Mas escuta o que eu vou te falar. Depois de um tempo, eu me liguei e voltei a arriscar. E o porquê eu te confesso. Entendi que desistir não vai acelerar o processo. Essa é uma música também do Poesia com Violão, que o refrão que lindo. Sonhar, a vida é sobre isso, e quando errar, não tem nada errado nisso. Tá tudo bem, só não se cobre tanto, e não deixe a vida perder o encanto. Pois viver é ter que rasgar os planos, mudar a rota, conviver com seus enganos. É cair muito mais do que se imagina e levantar, porque o sonho não termina. Ai, que lindo! É um poeta. Que demais. E o pessoal ainda encontra para comprar ou já é edição esgotada? Não, ras.com/livro, tá lá no meu site pessoal, encontra para comprar sim, e tem na Amazon também, se quiser comprar. Que lindo. Obrigado, Paulinho. Nossa, é isso, né? Como você falou, assim, a gente não consegue explicar a poesia, mas a gente consegue sentir, a gente consegue muitas coisas com ela. E então, para quem, né, não escreveu nenhum livro, está em dúvida sobre qual, né, categoria vai escrever, se é poesia, se é conto, tem que começar com o hábito da leitura, para ver com que você se identifica. Mas o importante é escrever, né? Soltar, né? O que está aqui, né? Escrever, para mim, é o maior ato terapêutico e é o maior presente que eu dou a mim mesmo. Botar o que está, às vezes, te consumindo, bota no papel, no meu caso, no teclado, né? Mas vai te fazer muito bem. Que legal. Um beijo, Paulinho, muito obrigado. E para vocês que estão acompanhando aqui, fiquem ligados que vem mais entrevistas aqui no Escritor Pod, no quadro Autor da Vez. Obrigada por acompanhar esse episódio do Escritor Pod. Compartilhe com seus amigos, escritoras e escritores. Vamos aumentar a nossa comunidade. Siga também os perfis no Instagram, @escritorpod, e também, é claro, o meu, @Lilian Cardoso. Siga também o canal do Spotify ou da plataforma de streaming que você mais utiliza, como Deezer, Apple Music. Não esqueça também de avaliar e deixar aqui o seu comentário. Lembrando que o Escritor Pod é um patrocínio do grupo LC Agência de Comunicação, a agência que mais divulga livros no Brasil.